Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre metodologia do 2 a 0, trabalhar lei 2 a 0. Para você que não conhece a metodologia de lei 2 a 0, eu vou pegar um jogo aqui que vai ter no dia de hoje para mostrar para vocês. Metodologia de 2 a 0 nada mais é que você vir aqui ir contra um placar correto de uma determinada partida. Então, no caso aqui, ó, vou contra o time da casa, 2 a 0 o time da casa, eu coloco aqui o valor que eu queira inserir, eu vou ganhar R$55, por exemplo, se eu colocar R$1.000 aqui, é uma premiação ali descontando já a comissão da Betfair de 5%, tá? É pouco ganho, né, mas é uma metodologia aí bem ok, bem legal de ser trabalhada, tá? Eu vou utilizar duas plataformas hoje para a gente falar sobre essa metodologia e vou analisar um jogo específico com vocês, beleza? Que é um jogo, inclusive, que eu já me predestinei a estar trabalhando aqui, que é o jogo do Rizespor do Besiktas. Foi aquele jogo, inclusive, aqui que nós estamos na Betfair, tá bom? Duas coisas que a gente tem que entender no mercado de Correct Score primeiro, pessoal. A gente não trabalha ele pela improbabilidade de não acontecer determinado evento dentro da partida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou trabalhar um 2 a 0 porque, é impossível de acontecer esse 2 a 0 estatisticamente. Não trabalho isso. Eu trabalho pelo simples motivo, pela coisa que rege o mercado do trade esportivo, que é o valor esperado positivo. Aquilo que eu vou fazer vale a pena para o risco que eu vou correr, beleza? Então isso é o principal fator aí na hora da gente fazer uma análise e uma entrada no mercado de Correct Score. Porque eu posso simplesmente, às vezes, não ter valor numa linha de 1 a 0 que vai me pagar mais, posso ter valor numa linha de 2 a 0 que vai me pagar bem menos, e posso não ter valor numa linha de 3 a 0 que vai me pagar bem menos ainda, mas teoricamente eu teria bem menos risco sobre essa posição, tá bom? Então a gente não pode analisar e fazer as entradas com base nisso. Coisas importantes que a gente tem que entender do 2 a 0 e qual que é a diferença para o 1 a 0. Tá? Primeiro, 1 a 0, toda vez que a gente trabalha ele tende a tendência a ter uma baixa, né, conforme o tempo for passando. Eu vou pegar um jogo aqui para vocês entenderem, numa ferramenta que tem aqui dentro da Full Trader, que é a Lucy. Ela me traz os dados dos jogos, tá bom? Deixa eu pegar um jogo, por exemplo, que teve aqui, ó, do Inter de Milão e do Atalanta, que teve ontem, tá? O gol saiu no segundo tempo da Inter, e no pré-live, esse 0-1 da Atalanta, ele tava 22. Só que no final do primeiro tempo, esse 0-1, ele tava 11,50. À medida que o tempo vai passando, a tendência é que ele vai caindo. Obviamente que o comportamento do jogo também ajuda para fazer essa odd cair mais ou cair menos, beleza? Essa odd ela vai cair até o minuto 70 ali, se o comportamento de jogo tiver mais ou menos igual a esse daqui, ó, e não tiver saído o gol. Depois ela começa a voltar a subir. E lá pelos 80 minutos, normalmente, uma odd que você entrou às vezes a 22 no pré-live, dependendo como é que tiver o comportamento do jogo, ela tende a tendência a estar perto de 22 de novo, ali pelos 80 minutos. Mas, claro, que vai demandar muito do comportamento do jogo, beleza, pessoal? Então, o 0-1, ele tem esse lado. Já o 2 a 0, independentemente se a gente trabalha contra ou a favor do favorito, tá? Por exemplo, o 2 a 0 aqui, ó, da equipe do Atalanta, o 2 a 0 ele é uma linha boa e às vezes ela engana para ser trabalhado ela. Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, eu tenho um 2 a 0 aqui da Atalanta, você fala, 2 a 0 é 55 tava, né? Vou colocar aqui, ó, é 55. Você chega no final do primeiro tempo, esse 2 a 0 ele baixou para 40, ou seja, é uma diferença bem pouquinha, tá, pessoal? De pegar aqui, ó, diferença de valores de 50 para 40, dá uma diferença de cash out bem pouquinho, ó. Dá tipo R$5 se eu for colocar 1.000, mas ele é proporcional também ao ganho que eu tenho, beleza? Esse vídeo aqui é mais para quem quer estudo, pessoal, para quem quer estudo. E o 2 a 0, por exemplo, da Inter,
se a gente for pegar o 2x0 da Inter, no pré-live, esse 2x0 ele estava 9,8. E no final do HT, esse 2x0, ele estava 9,8 também. Tá bom? Então, o 2x0, principalmente do favorito, ele vai depender muito como é que tá o comportamento do jogo. Se você começa o jogo, trabalha o 2x0 e pega, por exemplo, você não ia fechar 9,8, você ia fechar o 8,2, né? Mas eu só tô comparando aqui a odd que tá de sair, de entrada. Quando você pega esse 2x0 para trabalhar a favor do favorito, e o favorito é dado pelo mercado, beleza? Qualquer coisa que aconteça no jogo aqui, ele influencia diretamente nessa linha, tá bom? Em alguns campeonatos, essa correção ela demora um pouco mais para acontecer, por exemplo, Premier League, Bundesliga, já campeonatos, por exemplo, no Brasileirão, campeonatos que eles são mais unders. Essa oscilação, essa odd do 2x0, ela tende a tendência a subir mais, mesmo que seja do favorito, beleza? Mesmo que seja do favorito, ela tende a tendência a subir. Deixa eu pegar um jogo aqui, que eu trabalhei o 2x0. Eu trabalhei o 2x0 do jogo. Deixa eu ver aqui, ó. É o jogo do... Aqui tem várias opções. Deixa eu ver qual é o jogo aqui. Aqui, ó. Não, é do Esmorra. Esse jogo vai servir, inclusive, pra gente mostrar uma situação aqui, ó. Farco e Esmorra. Eu trabalhei esse 2x0 a 13,50. Depois a gente vai pra análise do jogo do Besiktas, beleza? Então, o 2x0, ele traz um conforto, cara, na questão de que mesmo que se você tomar um gol, ou mesmo que se não aconteça nada, às vezes você sai da posição sem perder nada, beleza? Se o jogo ficar muito arriscado para você, você sai ali com um cash out bem pequeno. Porque, por exemplo, o jogo da Inter, ficou muito arriscado eu tomar esse primeiro gol da Inter, né? Eu quero fechar o 2x0, se eu entrar 9,8 nesse 2x0, eu fecho quanto é que tava ali no final do primeiro tempo? 8,6. Ou não, é final do primeiro tempo. 45, beleza. 8,2. Eu fecho minha posição com 2% de cash out negativo, tá bom? Com um prêmio de quase 11% aqui já descontando a comissão, tá? Então é uma posição legal. E quando eu tomo o gol, o que vai acontecer? Vai acontecer vários cenários. E aí a gente vem pegar aqui aquele jogo do Farco que teve esse mês. Que dia que foi esse jogo do Farco aqui? Foi dia 30 de dezembro. Vamos pegar aqui no dia 30 de dezembro. O jogo do Farco. Aqui, ó. Não é esse. Vou pegar até o dia 31/1. Até o dia 30 de dezembro. Aí. Vamos aqui, ó. Farco e Esmorra. O que acontece quando eu tomo o gol? E aí vocês vão ver aqui. Pré-live do jogo, 13h50, como tá lá. Beleza? E aí eu tomei o gol do jogo do Farco ao minuto 19. Vamos pegar aqui no minuto 25. A odd ela caiu para 5,7, tá? E aí depois que você tá num 1x0 aqui, ela começa a virar ela começa a descer um pouco essa odd, tá bom? E obviamente que vai depender do comportamento do jogo. Então, de 13,5 para 5,7, se você quiser pagar o cash, é 10%. Mesmo assim, é ok. Você tem um ganho ali de 7,4%. Mesmo assim, ainda é ok. Se eu quiser pagar o cash out, tá bom? Ele só vai se tornar maior se eu tomar o segundo gol. Beleza? E aí, deixa eu ver. Ao final dos 45 minutos, esse cash out, ele basicamente ele cai mais um pouco. Ele cai mais 5%, ó. Ele vai lá para 4,7, ele cai mais 5%. E aqui, cara, vai depender do comportamento do jogo para ele cair mais ou não, mas é 4,5, perdão. 16%. Vai depender muito do comportamento do jogo para ele cair mais, tá bom? E aí, à medida que o tempo for passando, ele vai subindo esse preço até chegar ali no minuto 60, no minuto 70, mais ou menos, essa odd vai estar 6, vai estar 6,6, enfim. Então ela vai subir mais e aí você vai fechar essa posição com 10% mais ou menos de prejuízo. Então por isso que o 2x0 é uma posição
uma entrada boa, mas tem umas coisas difíceis de fazer. Por quê? A gente não trabalha só o 2-0 pensando naquela equipe não fazer gol. Tá? A gente tem que olhar para a equipe da casa ou a equipe que a gente está jogando a favor, se é uma equipe que tem um potencial de, mesmo que você tomar gol, de fazer um gol. Beleza? Eu, no jeito que eu trabalho, eu olho para isso. Porque se eu pensar só, porque às vezes vai acontecer de sair gol, velho. Então, mesmo que saia o gol, eu tenho que ter a probabilidade que ela seja real, ou de eu não tomar esse segundo gol, de ser mais difícil de eu tomar esse segundo gol, tá bom? E de eu pegar o gol, principalmente, de eu conseguir tentar pegar um gol dessa equipe, tá bom? Além disso, eu tenho que ter valor de mercado para mim trabalhar, tá? Porque não adianta só eu pegar um jogo desse daqui, por exemplo, que é Farco e Smorra, e às vezes esse 2-0 do Smorra tá 20, eu não trabalho esse 20, porque não vai ter valor para mim trabalhar num jogo desse aqui do Egito. Mas ele se tornou uma entrada com valor porque a odd estava a 13,50, tá bom? Isso aí com base na experiência que eu tenho de mercado, dessas equipes, e trabalhar um pouco aí o mercado de correct score, tá bom? Isso daí foi trazendo essa casca para mim de entender se aquela entrada tem valor ou não com base naqueles números que eu estou analisando, beleza? Vamos para o jogo do Besiktas então, quase 11 minutos de vídeo. É importante falar essa questão aqui, eu tenho certeza que tem pouca gente, às vezes, que tem acesso a esse tipo, às vezes, de ferramenta, esse tipo de conhecimento, né? Que eu estou disponibilizando aqui. Mas entenda que todas as posições, eu sei basicamente como que comporta o mercado se eu tomar o gol, se eu tomar um head, tá? Com todas as posições. Se eu venho a tomar, só para fechar isso daqui, que eu tenho certeza que vai ser dúvida de alguns. Se eu venho a tomar o gol do Smorra, o segundo gol no segundo tempo, ali por volta dos 60 minutos, tá? Essa posição, essa odd ela vai cair aqui para 3, ó. Entre 3 e 2,70. Não é o que a gente espera, tá? Para uma stake de, por exemplo, R$1.000, perder 32%. Beleza? Mas mesmo assim eu sei o que vai acontecer. E cara, é assim, não são todas as posições que você trabalha para esse ganho aqui, tá bom? Mas vai acontecer isso de vez em quando, não tem problema. Do jeito que eu trabalho, eu encerro minha posição, eu não deixo até o final. Mas é alcançável buscar aquele valor depois do mês, tá? É completamente tranquilo, porque a taxa de acerto ela tende a tendência a ser bem alta, tá bom? Então a gente dificilmente vai ficar pagando esses cash, eles acontecem, não vai ter mês que vai acontecer mais, vai ter mês que vai acontecer menos. Ontem mesmo eu paguei um cash de uma entrada nessa odd aqui de 2,70 e faz parte do mercado, 32%, tá bom? Daqui 4, 5 entradas para frente eu já até esqueci desse head que eu tomei, entendeu? Então tem que entender que faz parte da metodologia. Para não arriscar muito, eu acabo fechando minha posição. Do jeito que eu trabalho, eu prefiro fechar, porque se eu for deixar até o final, a linha do 2-0, provavelmente, do jeito que eu trabalho, eu não teria lucro se for trabalhar ela Panther, beleza? Então vamos aqui para o jogo do Besiktas, então. Vamos entender os dados desse jogo, o que me faz trabalhar aquele 2-0. Primeiro que o Besiktas, em colocação, ele tem uma melhor colocação. Segundo ponto, Besiktas é um time mais tradição que o Rizespor, tá bom? Confronto geral entre eles, nós temos Besiktas bem favorito, tá? Bem favorito nesse confronto geral. Em todos os jogos, o Besiktas, jogando na casa do Rizespor, ele marca gol. Mas, cara, isso daqui é do passado. É só pra gente ter uma base, tá bom? Então, pô, interessante isso daqui. Mesmo que às vezes o Besiktas venha perder o jogo, ele tem marcado gols, tá bom? O Rizespor jogando em casa, e aí eu vou analisar só a Superliga da Turquia. Eu tô olhando aqui, ó, pro Corner Pro, porque a galera já tá mais familiarizada. Eu acredito que tem... É mais intuitivo de a gente falar sobre esse vídeo. Depois a gente fala um pouco aqui na ferramenta do Sherlock, tá bom? Pra gente entender também nessa ferramenta aqui. O Rizespor jogando em casa, ele tem um aproveitamento legal, cara. Mas é jogando contra o Kayserispor. Teve um jogo contra o Trabi que ele toma gol. Outro jogo contra o Aliás porque ele toma gol. Então é uma equipe que vem tomando gols. O Besiktas jogando fora de casa não tá legal essa temporada.
mas a gente tem que entender também que a temporada começa a ir pro final agora. Mesmo o Besiktas não tão bem, ele tá numa colocação melhor, tá? Porque provavelmente o desempenho dele jogando em casa tá melhor. E aí a gente olha, Rizespor jogando em casa, 8 jogos, 10 gols feitos e 11 gols tomados. Besiktas jogando fora de casa, 10 gols feitos e apenas 7 gols tomados. Tem um aproveitamento melhor que a equipe do Rizespor, tá bom? Então, dados ao meu favor. Parte de gols, eu tenho uma equipe do Besiktas que tem marcado gols, tá? E tem sofrido gols também, mas não tem sofrido tantos gols assim, jogando fora de casa. Beleza? Tem jogando fora de casa. É uma equipe muito boa do Besiktas, passou por uns jogos não tão legais aí os últimos jogos, mas é uma equipe boa. Normal de equipe grande, cara, esse tipo de coisa acontecer. Normal de equipe grande esse tipo de coisa acontecer. Principalmente ali meio que no meio da temporada ali, depois dos primeiros jogos ou no começo da temporada, e depois as equipes têm a tendência a firmar mais, a gente entender um pouco mais o jeito da equipe jogar. Não é a principal equipe da Turquia nesse momento. A principal equipe da Turquia é o Galatasaray e o Fenerbahçe, tá bom? E aí a gente tem algumas equipes, cara, que se eu não me engano subiram da segunda divisão e estão fazendo uma excelente temporada, que é o Samsunspor, Göztepe e Eyüpspor. Eu não sei falar o nome dele certinho aqui, tá? Eu esqueci agora. Então, eles estão ali, mas o Besiktas e Istambul, por exemplo, são equipes que geralmente estão ali junto com Galatasaray, Fenerbahçe, enfim, tá? Mas aí o campeonato tem muita água para rolar aqui ainda, da Turquia. Então, cara, em dados, eu tenho muita coisa ao meu favor. O Rizespor é uma equipe que tem marcado gols, cara, também. A gente não pode esquecer disso, cara. Tenho chance de tomar esse gol tranquilo, velho. Tranquilo. Só que eu tenho chance também de buscar esse gol aí do Besiktas, tá bom? Eu tenho muita chance de buscar esse gol do Besiktas. Aqui na ferramenta do Sherlock, vamos dar uma olhando para ela também. Eu tenho... Isso daqui é muito bom da gente olhar, tá? Dados do torneio. Isso aqui é muito bom da gente olhar. Eu tenho o LG Score do Rizespor, ele tá superior ao do Besiktas, tá? O que é esse LG Score aqui? É um número, são números aí que os caras fizeram lá da ferramenta, os caras entendem dessa questão de dados, né? E são um conjunto de números que eles dão o LG Score de cada equipe aqui. Então, seria basicamente, tá? Para mim não ficar aprofundando tanto isso daqui, seria basicamente, por exemplo, a chance que teria do Rizespor tomar gols, né? Tomar gols, fazer gols, ganhar aquele confronto, enfim. Então, é um conglomerado aí de análise que eles fazem. E esse H-Score, ele mede com base nesse confronto aqui, e esse LG Score, ele é medido com base para esse confronto aqui também, isso é interessante. E esse H-Score também, cara, quanto maior for esse número aqui, mais chance tem esse jogo de sair gols, tá? Aqui a gente tem uma chance moderada, tá? De razoavelmente aí de 2 gols aqui para esse jogo, mas sendo Turquia, isso daqui, sei lá, Turquia é meio louco os dados desses jogos aqui. E aqui eu tenho as outras informações que eu posso estar consultando. É uma ferramenta bem completa, tá? Quando eu venho para a questão do primeiro gol das duas equipes aqui também, o Rizespor jogando em casa, os últimos 10, ele marcou um gol no HT em 3 jogos, tá? Nesse torneio, eu tô analisando nesse torneio aqui, ó. Então tem 8 jogos, e 38% dos jogos ele marcou o gol e sofreu o primeiro gol no HT em 50% dos seus jogos. A equipe do Besiktas jogando fora de casa, ela é a mesma coisa de tomar gols e marca menos gols no começo do jogo, tá bom? Eu posso analisar aqui também, nessa parte aqui, ó, quantos jogos que teve em casa que o Rizespor ganhou de 2-0, por exemplo. Vamos ver aqui, ó, nenhum jogo ele ganhou de 2-0 jogando em casa essa temporada. E jogando fora de casa, quantos jogos o Besiktas tomou um 2-0? O Besiktas tomou um 2-0 e nenhum desses jogos. Em nenhum jogo ele tomou um 2-0. Claro que isso aqui é dados do passado, beleza, pessoal? Mas tudo serve pra gente buscar as informações aí para trabalhar os jogos, beleza? Aí as plataformas, a questão de cada uma delas,
de análise de como fazer, tá? Cada um utiliza uma e eu gosto de utilizar a plataforma aqui da Robotip, da Corner Pro, para mostrar para vocês que ela é bem intuitiva de analisar, beleza? Então, galera, de acordo com todas essas informações que eu tenho na mão, eu vou lá para o mercado e vejo como é que tá o mercado. E, cara, esse 2-0 para mim faz muito sentido em trabalhar. Faz muito sentido em trabalhar. Por quê? Porque é uma linha bem tranquila de ser trabalhada. Ela está pagando, teoricamente, ok para esse confronto aqui, beleza? E eu não dependo desse jogo de sair gol. Eu não dependo desse jogo de sair gol. E aí é o seguinte, como eu já analisei ele pré-live e vou trabalhar ele a Panther aqui, e depois eu decido se eu faço a entrada ou não no ao vivo, eu tenho a opção de trabalhar o 0-1 desse jogo no ao vivo, velho. Eu tenho a opção de trabalhar o 0-1 no ao vivo. Posso trabalhar o 0-1 do 1-0, perdão, não o 0-1. Posso trabalhar do Besiktas? Já não vou para essa linha, eu vou para essa daqui, ó. Se der a oportunidade, eu trabalharia essa linha aqui. Aí eu já trabalharia numa maneira de alavancagem, porque eu já analisei, eu já vi todos os fatores desse jogo aqui. Beleza? Já analisei qual que são as chances e qual que é os meus riscos aqui dentro desse jogo. Só que eu não trabalharia essa linha aqui no live. Por quê? Porque a chance do Rizespor fazer um jogo melhor no começo do jogo ali que o Besiktas é muito grande. E 1-0 para mim aqui, eu entro geralmente quando a outra equipe ela tem um poder ofensivo gigante, cara, contra uma equipe que não tem um poder ofensivo tão grande assim. Eu gosto de entrar no 1-0 com base nisso, mas o foco do vídeo é 2-0, né? Que eu já explanei um pouco aqui, 1-0. Então, é que tem gente que vai falar assim, mas seria melhor então trabalhar 1-0. Eu tô explicando por que eu não trabalho 1-0 desse jogo. Eu acho um jogo que para 1-0, cara, essa linha do 1-0 aqui, não saindo o gol até os 30 minutos, ela desce bastante, velho. Ela desce bastante. Ainda mais se o Rizespor estiver melhor no jogo. Então, ela desce bastante. E aí, eu provavelmente, às vezes, eu fecho lá para os 60 minutos de jogo, que é mais ou menos aonde que eu vou fechar ali, o 1-0 quando eu entro pré-live, e aí eu tô pagando um cash maior do que eu deveria, tá bom? Geralmente 1-0 eu gosto de pagar um cash entre 5 a 7% para fechar ali a posição sem pegar um gol. Esse tipo de jogo aqui, cara, entrando a 13.5, na Turquia ainda, para essa odd bater lá 7 é muito fácil. É muito fácil para essa odd bater 7. E aí, às vezes, lá no começo do segundo tempo, eu tenho que fazer um cash ali perdendo 10% da minha posição. Tá? Porque a movimentação dela ela vai de acordo com o jogo mesmo. E daí ela foge um pouco dos padrões. Então é um jogo que, nos meus padrões, ele não entra para 1-0, mas ele entra para 2-0. Beleza? Ele entra para 2-0. E aí, no live, eu decido se eu trabalho uma alavancagem, por exemplo, 1-0, ou se não, depois que já está um gol pro Rizespor, eu posso trabalhar buscando 2-0, se o Besiktas estiver bem trabalhando em alavancagem, tá bom? O importante é o seguinte, como eu já analisei o jogo para trabalhar no pré-live, agora eu decido se eu posso fazer alguma coisa ou não no ao vivo. Mas eu acho que eu mostrei aí com bastante clareza uma forma bem ok de vocês trabalharem o 2-0 e qual que é os riscos de trabalhar o 2-0, se é bom ou não, tá bom? De trabalhar o 2-0. E aí vai de cada um utilizar da melhor forma que achar. Gustavo, eu prefiro pegar o 2-0 e analisar no live, no pré-live, e entrar no live. Você pode fazer isso também. Por quê? Porque essa linha, ela tende a tendência, se o Rizespor estiver muito bem, ela vai cair um pouco ali para 15. E aí você consegue depois, se o Besiktas melhorar, você consegue pegar ela até um pouco melhor. Beleza? Mas ela geralmente, cara, ela sobe muito pouco nesse tipo de campeonato aqui. Mesmo com o comportamento do jogo. Então, às vezes, você pode pegar ali pelo minuto 20, pelo minuto 30. Beleza? É que eu tenho duas formas de trabalho, que é pré-live e no ao vivo. Então, esse jogo, ela caiu no filtro do pré-live. Bom, espero que eu possa ter contribuído para vocês aí nessa análise. Vamos ver como é que vai ser esse jogo ali depois.